Ô Mal, só pra você saber, aqui em casa, mano, aconteceu a pior coisa no pior dia, no pior horário possível. A gente tá sem internet aqui em casa, por isso que eu não tô conseguindo espelhar aqui coisa de Succession, né? Fica meio fora do tema. Mas eu vou deixar essas imagens passando só pra não ter um vazio aqui no fundo. Espero que isso não atrapalhe o vídeo também. Bom, meu review sem spoilers dessa quarta e final temporada de Succession é simples. Assista. Assista Succession e ponto. É só isso que você precisa saber. E vem me agradecer depois, né? Vem comigo que eu vou agora falar realmente o que eu achei dessa quarta e última temporada de Succession. Uma sériezaça, né? Antes de eu começar com um review aqui, eu preciso passar uns recados, aqueles de sempre. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tocar o sininho e também comentar o que você achou dessa temporada de Succession. O que você achou que foi bom, o que você achou que foi ruim no final. Não só no final, mas na temporada inteira, na série como um todo. E também, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e compartilhar pros seus amigos. Fala, ó, esse cara aí fez review de todos os episódios de Succession lá no Shorts e aí agora tá fazendo um review completo da temporada. Porque é isso, se você olhar, eu tenho o review dos 10 episódios de Succession dessa temporada. Aqui no Shorts também, e em outras redes sociais, você também vai encontrar. Inclusive no Instagram, no episódio 3, eu fiz um vídeo especial, né? Tinha quase 3 minutos de eu falando sobre aquele episódio que me quebrou completamente. Mas enfim, vamos lá falar de Succession agora, como eu falei, com spoilers. E eu acho importante falar, assim, Succession, no final dessa temporada, pra mim, se firmou como uma das melhores séries de todos os tempos. Eu acho que ela tá... Aí depende muito do pessoal, se tá no seu top 5, se tá no seu top 10. Mas eu acho que no top 10 de todo mundo que assiste, a maioria coloca Succession lá também. Porque é uma série que acabou mudando muito os parâmetros, assim, do que a gente estava considerando recentemente a boa televisão, né? Porque a televisão, ela viveu o seu auge lá no começo dos anos 2010, onde estava tendo Mad Men, Breaking Bad, ia começar Better Call Saul e muitas outras séries aí que se firmaram, né, no popular como as grandes séries de todos os tempos. Sopranos estava acabando também, The Wire, todas essas séries que são consideradas como as melhores de todos os tempos. E aí veio Succession, que estreou faz 5 anos, lá em 2018, e agora tá terminando na sua quarta temporada, provando que sim, ainda podemos ter séries desse nível, do nível de melhores de todos os tempos ainda, que a criatividade não é o limite. E essa série, ela é muito boa, ela é estrelada por muita gente boa, Jesse Armstrong, Brian Cox, a Shiv é pela Sarah Snook, Roman é pelo Kieran Culkin, né, pra quem não sabe, o irmão do Macaulay Culkin, e enfim, muitos atores, Matthew Macfadyen, que faz o Tom também, de Orgulho e Preconceito, né, muita gente ama, enfim, tem muitos atores bons aqui também, muita gente talentosa, e aí a gente chega no final dessa quarta temporada, com um gosto assim, é um gosto de quero mais, mas eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu for falar do final. Mas é uma coisa que eu acho que assim, é um problema que muitas séries têm, que é o seguinte, não sabe a hora de parar, não sabe a hora de terminar. E aqui Succession soube exatamente a sua hora de terminar. Ela não passou do ponto, ela não fez mais do que deveria, ela parou na hora que ela deveria, na minha opinião, que é agora, dessa quarta temporada, que se você for olhar pra uma série, é até pouco, né? São poucas as séries que realmente acabam na quarta temporada. Inclusive, a outra série que acabou no mesmo dia que Succession, e eu fiquei com muita dó, foi Barry. Porque Barry tem os episódios que lançam um pouquinho depois de Succession, enquanto tá passando de Succession, lança o de Barry também. Barry também estava na sua quarta temporada e também terminou no domingo agora. E, infelizmente, foi completamente ofuscado pelo brilho que esse final de Succession teve. Como que isso marcou as pessoas no Twitter, enfim, nessas coisas só se falavam disso. E eu não comecei a ver essa série logo quando ela começou, porque eu tinha um pouquinho do preconceito, que eu acho que muita gente tem. Porque a série, querendo ou não, ela fala de gente branca e rica, né? Bilionários brancos lutando por poder. A série é basicamente uma adaptação daquele Rei Lear, né, do Shakespeare, que é um rei e que ele tem os seus filhos
Só que ele não acha que nenhum de seus filhos é capaz de tomar o lugar dele quando ele morrer. E a série é basicamente isso. A gente acompanha o rei, que no caso é o Logan Roy, né, interpretado pelo Brian Cox, e os seus 3 filhos, Kendall, Shiv e Roman. E aí como cada um deles lida com esse poder, né, com esse gostinho do poder que eles querem ter. E basicamente a grande pergunta a ser respondida no final é quem vai ser o CEO. Ao invés de ser um reino, é o CEO de uma empresa multibilionária que controla parques de diversão, que controla notícias e que controla basicamente a opinião pública, tem estúdios de cinema, basicamente tem o seu pezinho em cada uma das coisas que a gente consome na cultura pop. É parecido com empresas, inclusive, que tem na vida real, né? Isso não é brincadeira, não. Succession é uma história muito mais real do que parece. A gente só não sabe, porque a gente não tá inserido, né? Eu não sou bilionário, acredito que você também não. E a gente não tá inserido nesse mundo, então a gente mal sabe o que acontece também. Mas Succession é boa, porque além de tudo, além de acordos multimilionários e gente rica ficando mais rica, o importante da série é a família. E parece até brincadeira depois de um Velozes e Furiosos 10 chegando aí, depois de um Guardiões da Galáxia, que são filmes que abordam esse tema, mas é realmente sobre essa família disfuncional e como a falta de amor do pai pros filhos causou, assim, um efeito tremendo na vida dos 3, que no fim eles são só uns mimadões e que não conseguem conseguir nada, né? Não conseguem conseguir nada na vida pessoal deles sem ajuda. E eles são muito mal articulados. E o pai não preparou eles direito. E também deu pouco amor, pouco guia, né? E só ficou manipulando eles também. Que é o personagem do Logan. E aí eu comecei a assistir essa série quando ela tinha terminado a 3ª temporada. E aí eu vi o tema e tal, falei, tá bom, vou começar porque eu tô vendo muita gente falar bem. E assim, a série me ganhou logo do começo. É uma série muito dinâmica, ela tem uma câmera muito legal, um texto muito bom, é muito rápido também, os atores são excelentes e só vai melhorando. Até então a 3ª tinha sido a minha favorita, só que agora não tem nem o que falar. Essa 4ª temporada tá é quase outro esporte, assim, chegou num nível de excelência inacreditável, na minha opinião, na minha sincera opinião. Chegou no nível de excelência inacreditável. Foi aqui que ela se coroou Foi aqui que ela se coroou como uma das melhores séries de todos os tempos, na minha opinião, claro. Tem gente que falaria que era antes e tudo bem, mas beleza. Vamos falar agora, então, sobre essa 4ª temporada. Eu comecei a ver e tal. Dessa vez eu assisti enquanto os episódios estavam ainda passando, né, no ar, na HBO, saiu o episódio, eu assistia, tanto que eu fiz review semanal também, vocês podem conferir. E aí essa temporada pra mim, ela pode ser basicamente dividida entre 2 etapas. É o pré-casamento do Connor, na verdade são 3, né, o pré-casamento do Connor, o casamento do Connor, que é o episódio 3, e aí o resto, que é o pós-casamento do Connor, que aí é do episódio 4 até o episódio 10. E aí, pra quem assistiu a série já sabe por quê, mas eu vou passar um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Vamos falar do que aconteceu nessa temporada. E o mais interessante é que logo no começo a série ela abre e ela começa e termina de um jeito que você acha que vai ser parecido, que é com os irmãos trabalhando juntos. O primeiro episódio é com os irmãos realmente se dando bem, trabalhando juntos pós o final da 3ª temporada, que o pai deles meio que deu um calote neles. O Tom tinha traído também eles e tal, ele meio que ficou do lado do Logan, e aí a gente se instaurou em 2 equipes, basicamente. A equipe Logan, que aí tinha Tom, Greg, o próprio Logan, aí tem a Carrie, a Jerry, o Frank, o Carl, enfim, toda essa galera. E aí a outra equipe que são os irmãos, né? E o Connor no meio, né? Por incrível que pareça. E aí o Kendall, o Roman e a Shiv do outro lado contra o pai deles. Não importa o que aconteça. E aí teve toda aquela coisa, teve o aniversário do pai deles, eles estavam tentando comprar a Pierce, que é uma empresa de comunicações também, simplesmente porque o pai deles queria comprar, e aí eles foram lá e compraram, e aí o pai deles fica bravo lá no primeiro episódio. O segundo episódio tem o aniversário do pai deles, que nenhum dos irmãos vai, menos o Roman, ele vai no final, que aí até me enganou, porque eu comecei a falar, putz, o Roman tá começando a atrair a equipe, né, tá começando a atrair o Kendall e a Shiv. Só que aí não. Porque no terceiro episódio... E eu passei realmente rápido pelo primeiro e segundo, porque o terceiro episódio muda completamente tudo, assim. Muda absolutamente tudo. Por quê? O Logan morre. Pra quem achou que o Logan ia morrer
só no final da temporada, mais pro episódio 8, 9, não, ele morre no 3. E isso basicamente chocou a internet inteira. Foi o primeiro episódio em que não se falava de outra coisa enquanto tava passando Succession. E assim, em méritos, o episódio foi fenomenal. Foi um dos melhores episódios de TV que eu já vi na minha vida, porque o jeito que ele começa meio lento, assim, lidando com o que aconteceu no último episódio, que é e agora é o casamento do Connor, então eles estão indo pra uma ilha, e aí, enquanto isso, o pai deles, que o objetivo dessa temporada era pegar o acordo da Gojo e finalizar, e aí o Logan se aposenta, e aí a empresa fica lá nas mãos do Matheson, né? Só que não é isso que acontece, porque no caminho a visitar o Matheson, o Logan tem um ataque do coração e morre no avião. E é muito legal, são vários detalhes interessantes. O primeiro deles é que a gente não vê o Logan morrendo, não tem aquela morte que você vê num Breaking Bad, que você vê num Mad Men, sabe? Aquela coisa que é quase, é um super-humano, sabe? Aquela pessoa que é maior que todo mundo. Não, o Logan ele era realmente maior que todo mundo, só que ele morreu de um jeito que a gente nem viu, a gente não sabe o que aconteceu. A gente tem especulações pelo que o Tom fala, né? Pelo visto ele foi fazer o número 2, né? E aí teve um ataque do coração, foi pegar o celular, alguma coisa assim, e aí aconteceu o que aconteceu. E ele morre de um jeito muito do nada, assim como a morte na vida real. Eu vi muita gente falando, quem perdeu entes queridos na vida e tal, muita gente falando que essa morte foi muito parecida com o que eles viveram, porque do nada você recebe uma ligação, e aí você tem que dar os seus últimos adeus, ou às vezes você nem tem essa oportunidade. E nesse episódio a gente consegue ver, mais ou menos, porque a gente não tem certeza do que tá acontecendo, mas a gente vê esses filhos tentando, do jeito mais desconfortável possível, dar tchau pro seu pai. De um jeito, assim, é muito desconfortável. O Kendall, ele não consegue perdoar o pai dele, ele não consegue falar uma coisa boa sobre o pai dele, sabe? Ele vai falar só no final da temporada, né? Lá no funeral. A Shiv tentando, assim... A Shiv é perfeita. A Sarah Snook foi perfeita nesse episódio. E eu acho que ela dá um tom muito legal pra personagem também. Inclusive, essa temporada tem vários M-Tapes, né? Que é aquela ceninha que passa lá antes que eles enviam, né, pro M avaliar se o ator merece concorrer a uma categoria de melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, enfim. E essa qualquer um poderia ganhar, porque aqui tava todo mundo dando um show de atuação, um show de roteiro, um show de direção, e é difícil assim. Eu tenho dó de séries como a da própria HBO, como The Last of Us, porque eu acho que The Last of Us não vai ganhar nada nos próximos Emmys, e eu acho que merece. Mas não vai ganhar porque tem Succession. E Succession foi num nível, assim, astronômico de qualidade que é quase impossível da gente ver. Foi azar de The Last of Us estrear junto com Succession e concorrer nas mesmas categorias, né? Porque é uma série de drama. Muito azar mesmo. Mas enfim, e aí aquele episódio foi super poderoso e tal. E aí depois, como eu falei, a gente acompanha o resto. Que aí é o episódio 4 até o episódio 10, em que... Inclusive essa série, pra quem não sabe, essa temporada, na verdade, ela se passa em torno de mais ou menos uma semana, 10 dias. É mais ou menos o que acontece aqui nessa temporada. Por quê? Porque realmente, tipo, pra você ver a pior semana de todos os tempos, assim, pra você ver como isso afetou cada um deles, assim. E aí o ponto, né, dos episódios 4 até o 10 é exatamente isso. Porque ao mesmo tempo que eles têm que sentir pela morte do pai, ter o luto, ou como o Roman fala, né, o pré-luto, eles ainda têm que fechar um acordo multimilionário ou não, porque eu já vou falar disso depois, e aí... e tudo isso ao mesmo tempo acontecendo, e essa vida louca deles, e aí tem eleição no meio disso também, assim, é uma semana maluca, e foi perfeito, assim, pra fazer essa quarta temporada, que foi colocar esses personagens numa pressão insana e ver o que acontecia com cada um deles, sabe? Impressionante, assim. Cada um teve o seu momento de explodir. A Shiv teve lá no episódio 7, né, com o Tom. O Roman teve no episódio 9, no funeral do pai. E aí o Kendall, no episódio 10, também teve o seu derrame lá, quando ele viu que não ia dar certo o plano dele de ser o CEO. Absurdo, insano. Essa série é boa demais. Assista Succession, se você por acaso tava duvidando do que eu falei na introdução e chegou até aqui. Mas vamos continuar falando então. A partir do episódio 4, a gente não vê mais os irmãos juntos, a gente não vê mais os irmãos trabalhando juntos,
porque o Kendall e o Roman, eles têm a ideia de ferrar com o acordo do jeito que eles conseguirem, porque eles querem ficar com a empresa, com esse legado do pai deles, e eles acham que o Matsson, da Gojo, ele não vai conseguir manusear essa empresa direito, ele vai estragar a empresa, que é basicamente a herança da família deles, o direito de nascença da família deles. E principalmente do Kendall, né? Muito Kendall influenciando o Roman. Porque nessa série é muito interessante você ver o abuso que sofre o Roman pelo seu pai, pelo Logan. O abuso psicológico, né? Porque o pai dele sempre teve... Ele sabe que ele é o mais vulnerável dos três e ele sempre usava o Roman pra atacar todos os outros. E aí, o Kendall também sabe disso. Ele fica traumatizado porque o pai dele falou que ele não é nada, falou que ele não tem um instinto assassino, né? O killer, ele não é um killer. E aí, a gente vai ver, basicamente, o Kendall se aproveitando e virando meio que o pai dele ao longo desse final de temporada, né? E final de série. Porque aí ele se aproveita do Roman, dessa vulnerabilidade, desse luto, do jeito que ele consegue, do jeito que ele quer. Porque ele manipula do jeito que ele quer. Assim, o Kendall é uma das piores pessoas que eu já vi na história da televisão. Ele é um personagem completamente desprezível. Na verdade, Succession é muito boa em fazer você querer socar a cara de cada um desses personagens e apoiar eles ao mesmo tempo, sabe? Isso significa o quê? Bom roteiro, boa história. E é simples. Não é tão simples de fazer, mas quando acontece é bom demais. E aí, então, o Roman e o Kendall ficam aí nessa tretinha e tal, vamos ferrar com o acordo, enquanto a Shiv, ela percebe isso e ela decide manipular também o Matsson, e aí ela tenta ferrar com o ferramento do acordo. Então ela tenta seguir com o acordo, porque o Matsson promete pra ela que ela vai ser a CEO se ela conseguir fazer esse acordo né? E aí, durante esses episódios, no quarto episódio a gente vê a leitura do testamento, que aí tem o nome do Kendall pra ver se ele foi riscado ou sublinhado, que é uma coisa que foi muito legal ver também, a discussão da galera no Twitter. Aí o episódio 5 é o episódio que eles vão até o Matsson, e aí tem toda aquela discussão e tal, e fica meio claro que eles querem ferrar o acordo até pro próprio Matsson. O Roman também dá um show de atuação, o Kieran Culkin é bom demais no trabalho dele. E aí eles tentam ao máximo ferrar com o acordo ali, eles tentam dificultar ao máximo, e a Shiv tá do lado do Matsson, eles começam a conversar, eles começam a descobrir algumas coisinhas lá dos bastidores, que a empresa talvez esteja entregando, e que esteja falsificando alguns números e tal, e talvez o acordo se ferre por causa disso. Aí depois tem o episódio 6, em que o Kendall simplesmente pega uma das ideias que o pai dele teve e mostra pros acionistas lá no dia dos acionistas, pra fazer com que a ação da empresa suba, e aí com isso eles consigam aumentar o preço ou fazer com que o Matsson desista do acordo. Esse inclusive é o episódio que eu menos gostei da temporada, o episódio 6, mas foi um ótimo episódio mesmo assim, mas foi o que eu menos gostei. Aí depois tem o episódio 7, que é a festa da pré-eleição, em que tem aquela briga absurda da Shiv e do Tom, o Tom inclusive também, o Tom e o Greg nessa temporada estão muito pelas surdinas ali. O Tom basicamente quer manter o emprego dele na ATN, né, que é a agência de notícias. E o Greg tá basicamente seguindo o Tom, meio que atuando de todos os lados, vendo onde ele pode ganhar mais. E aí o episódio 9 é aquele gatilho absurdo, porque a gente vê basicamente as eleições acontecendo, e aí pra quem viveu 2016 nos Estados Unidos, 2018 aqui no Brasil, sabe como é que é um candidato fascista, né, indo ao poder e aí falando um monte de baboseira, descreditando todo mundo, e aí vendo como essa manipulação acontece nos bastidores. É inacreditável, é muito inacreditável ver. Foi assim uma representação incrível do que aconteceu. Obviamente era pra ser focado nos Estados Unidos, mas meio que acontece um pouquinho aqui no Brasil também. E aí muita gente falando também nesse episódio. E aí o episódio 8, na verdade, é a eleição. O episódio 9 é o funeral, onde acontece um absurdo, aquele negócio do discurso do Roman. E aí ele tenta fazer o discurso. Primeiro, o irmão do Logan faz o discurso, e ele basicamente destrói o irmão dele, fala muito mal, porque ele não era uma pessoa que a galera gostava, né? Dava pra perceber. E aí depois o Roman vai lá, ele basicamente desaba e acaba com qualquer chance dele ser o CEO, porque ninguém vai levar a sério. E esse é um ponto muito legal,
Porque ninguém vai levar a sério porque ele chorou no funeral do pai dele, sabe? Olha, tipo, como essa perda de humanidade acontece, sabe? Tudo por dinheiro, tudo por ações. Isso é insano, porque o cara foi vulnerável, ele basicamente eliminou as chances dele de ser o CEO. É absurdo. Aí depois vai o Kendall, conserta, faz um discurso lá e fala, eu espero que esse veneno esteja em mim. É, cara, uma coisa absurda, assim. Tem muita coisa que aconteceu nessa temporada, só que aí a gente chega no episódio 10. E o episódio 10 é uma doideira, porque aí a gente realmente vê... Durante a temporada a gente viu esse trio dos irmãos se separando, e aí basicamente, chegando no episódio 8 e 9, eles declarando guerra um com o outro, sabe? E aí... No episódio 10 começa isso também, eles lá, tipo, vendo quem que... indo na reunião pra decidir se o acordo da Gojo vai ou não. E aí o Kendall tentando pegar o máximo de pessoas que ele quer, porque se ele pegar 7 pessoas pra votarem contra, o acordo não é aprovado, e aí ele ganha, e ele vira o novo CEO, e aí ele consegue o que ele quer, né? Só que aí depende do Roman, porque o Roman depois do último episódio e tal, e aí beleza. Aí os caras vão até o Roman, e aí fica aquela manipulação de um lado pro outro e tal. Só que aí acontece o seguinte, Tom, comendo pelas beiradas como ele sempre fez, ele negocia basicamente com o Madison, porque o Madison fala, eu não quero alguém criativo, eu não quero alguém que tenha ideias, eu só quero alguém que me obedeça. E o Tom fala, ok. E aí é isso, Tom é o novo CEO, e isso se mantém, eu achei que não ia ser, eu fiquei meio surpreso, será que vai, será que não vai? E aí foi... Tom é o novo CEO da empresa. E assim, muita coisa acontece nesse episódio. Tem uma cena linda dos irmãos, porque aí eles começam a se dar bem de novo, porque aí os 3 tentam ferrar com o acordo. Só que aí dura pouco também. Aí tem aquela cena linda lá deles no mar também, no oceano. E aí, outras cenas deles também na cozinha lá, bebendo aquela bebida nojenta lá, que curiosidade, eu vi que o ator, ele bebeu a bebida mesmo, tipo, não foi nem zoeira, eles realmente fizeram aquilo e ele bebeu. Inclusive, outra curiosidade, foi a última cena que os 3 gravaram juntos pra série, foi essa cena que eles estavam lá sendo felizes e alegres, e eu achei isso muito legal. Todos os momentos que eles se abraçam e que eles estão unidos são momentos incríveis, assim, eu adoro, eu gosto muito desses momentos. Só que aí depois, eles começam a duvidar de novo, o Kendall, ele faz, assim, uma coisa que eu acho nojenta, ele basicamente, o Roman começa a falar, não, eu posso ser CEO, minha cicatriz tá curando já, e aí o Kendall basicamente aperta a cicatriz dele, deixa sangrar de novo, porque ele é uma criança mimada, ele quer aquilo o máximo, ele quer aquilo de um jeito inacreditável, sabe? É a coisa que ele mais quer na vida, e aí depois ele fala, o pai dele prometeu pra ele quando ele tinha 7 anos, e isso ficou na cabeça dele pro resto da vida. E é um estrago que o Logan fez na vida dessas 3 pessoas. E aí a gente acaba a série, a Shiv, ela chega lá e ela fala não pro acordo. Ela iria falar sim junto com o Roman e com o Kendall, mas ela decide falar não porque ela viu que o Kendall tava meio desesperado e que ele tava meio soberbo na situação. Ela vê ele colocando lá os pés em cima da mesa do pai dela e o pai dele também. E aí ela falou não, eu vou votar contra, ela vai e vota. E aí tem toda aquela discussão, o Kendall quase enforca o Roman também, porque eles ficam falando, você matou aquele moleque lá na primeira, segunda temporada, eu não lembro agora exatamente. E aí o Kendall, um momento crucial da terceira temporada é quando ele confessa pros irmãos que ele fez aquilo, e que ele se arrepende e tal, foi um acidente, mas ele fez aquilo. E aí, na quarta, ele basicamente, ele fala tudo pra conseguir o que ele quer, e ele fala que aquilo não aconteceu, que era mentira, que ele manipulou eles o tempo todo, e os irmãos dão de cabo a rabo nele. E aí, como acaba a série? A série acaba principalmente pros 3 personagens, a última cena de cada um deles, o Kendall vê o seu império sendo completamente, o seu império, né, sendo completamente destruído, ele não tem nada, não tem família, não tem amigos, não tem emprego, não tem nada na vida, e aí ele senta lá no parque, olhando a água, que foi muito importante sempre na vida dele, e é isso, contemplando, né. Aí a gente também tem o Roman, que finalmente se vê livre dos abusos que ele sofria, tanto do pai e aí agora do irmão também. E aí ele começa a sorrir, eu achei esse final muito lindo. E a Shiv, que tentou fugir ao máximo do patriarcado, tentou fugir do machismo, mas ela sempre acabou sendo traída e manipulada por homens. E aí no final ela aceita meio que essa função que ela vai ter de ser mulher do CEO, que é o Tom. E aí os dois dão aquela... Não é nem um aperto de mão, sabe?
é um... O Tom bota a mão e a Shiv meio que bota a mão em cima, sabe? E pra mostrar que ela não tá muito ok com isso, ela não tá confortável, mas é a opção que tem pro momento, assim. E aí o Tom vira o CEO da empresa, o Madison obviamente compra a empresa, o Greg vira meio que propriedade do Tom, e é isso. Pro resto das pessoas, os personagens secundários também, a Jerry vai voltar, o Frank e o Carl vão embora, enfim, e aí muitas outras coisas. Mas o legal é falar desse núcleo de personagens principais, né? O Tom, os três irmãos, o Greg, o Madison, o Logan, né, que morreu, e muito mais. Cara, eu achei essa temporada espetacular, eu vou finalizando já o vídeo por aqui. Essa temporada foi incrível, foi uma das melhores temporadas que eu já vi de séries. O episódio final, eu acho que assim, se eu pudesse falar, você fala assim, qual episódio foi seu favorito? Cara, eu podia falar pra você o episódio 3, eu podia falar pra você o episódio 10, o episódio 9, o episódio 8, o episódio 7, sabe? O episódio 5 foi muito bom, o 4 também. Vários episódios que eu poderia falar que foram incríveis. Mas é isso. Se você gostou dessa série ou, enfim, desse meu review, comenta aqui o que você achou dessa temporada, dessa série. E se você acha que deve assistir, pô, assista Succession, que vale muito a pena. Não esqueça também de dar like, compartilhar e se inscrever no canal pra ficar sabendo de mais novidades sobre o Millennial Pop. Vai ter mais review de séries também, junho tá chegando e com ele também o mês dos reviews. Vai ter muita coisa saindo aqui no canal, então fica ligado. Muito obrigado pela atenção, vejo vocês na próxima, assista Succession e tchau, tchau.